Katy Perry se tornou notícia na última semana após vender o catálogo dos seus 5 primeiros álbuns de estúdio pela quantia bilionária de mais de R$ 1 bilhão, convertido em dólares, o valor original, 225 milhões de dólares, pelos seus 5 discos de estúdio lançados até hoje a partir de 2008. One of the Boys, depois veio o Teenage Dream, o Prismatic, Witness e fechou essa sequência Smile de 2020. Mas o valor não é inédito e muito menos esse tipo de comercialização. Para ajudar a gente a entender o que é a venda de um catálogo musical, por que um artista considera fazer isso, quais são os efeitos disso na prática, o My News Cultura recebe num vídeo muito especial o Vitor, CEO do Magroove Música. Paty, vou pedir para mostrar aqui o Vitor com a gente. Tudo bom, Vitor? Obrigado por ter topado falar com a gente. Primeiro, apresenta um pouco sobre você, um pouco sobre o seu trabalho, antes da gente poder falar sobre música, que é um papo sempre muito legal. Boa, obrigado Eduardo, obrigado galera do My News, todo mundo que está assistindo. Bom, sou o Vitor Cunha, CEO e cofundador aqui do Magroove. Para quem não conhece o Magroove, a gente é um serviço, é uma startup de música e a gente oferece 2 grandes serviços. Eu vou dar uma intro aqui rapidinho para vocês só, para a gente estar contextualizado. O Magroove, ele é uma distribuidora musical. O que isso faz? A gente coloca artistas no Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, algumas dezenas aí de streaming, porque eu não sei se vocês sabem, o artista, ele não é permitido colocar a música dele por conta, né? Se você abre o site do Spotify, não tem a opção lá, suba a sua música. Então, o artista que quer subir a música dele para essas plataformas, ele é obrigado a subir por um intermediário. Então, a gente faz esse papel de intermediário para o músico e oferece essa ponte para eles, né? Então a gente faz esse meio do campo, ele manda o material pra gente, a gente assegura que tá tudo ok, não tem problema de copyright, estando limpo a gente sobe. E a outra frente que a gente tem no Magroove é um aplicativo, esse é voltado para o usuário final que ouve música, que, né, consome música no celular, o fã desse artista muitas vezes, e ela é uma plataforma de recomendação musical por AI. Então, se você quer achar músicas novas, a gente conecta ali uma música que você gosta muito, que você já cansou de ouvir, com outras músicas que parecem ela. Então, né, hoje a gente atua mais recentemente no Brasil, a gente é uma empresa brasileira, só que a gente atua muito lá fora. Estamos na marca de 1 milhão de usuários entre artistas e ouvintes, e agora vindo com presença mais forte para o mercado brasileiro em 2023, atendendo aí artistas mais estabelecidos. Para a gente já começar aqui a falar sobre catálogo musical, essa parte um pouco mais técnica, mais burocrática que está por trás das plataformas de streaming e do consumo de música no geral. Eu falei no começo que a Katy Perry vendeu o catálogo dela por 225 milhões de dólares. Paty, você pode mostrar para a gente a telinha com os 5 álbuns de estúdio de Katy Perry? E isso não é uma prática inédita na música. Vários outros artistas já fizeram isso. Justin Bieber, o cantor canadense, também vendeu todo o catálogo musical dele por 200 milhões de dólares. Outro artista que fez isso, Bob Dylan, o gigantesco Bob Dylan, por 200 milhões de dólares. Além disso, um dos maiores vendas nesse campo, Bruce Springsteen, lenda do rock, por 500 milhões de dólares. Portanto, vou começar agora já direcionando essa pergunta para o Vitor, uma pergunta bem básica, bem geral. Como que funciona essa prática da venda dos catálogos musicais? Como que ela é separada? Porque existe vários direcionamentos na hora de partilhar os lucros que provém de uma música, nos produtores, nos compositores, enfim. Como que funciona isso, Vitor? Legal. Então, Eduardo, né, uma coisa acho que muito importante para a gente entender como é que essa máquina acontece, como é que opera essa venda, é entender quais são esses tipos de direito, né? Então, eu vou fazer uma analogia simples aqui para a gente tentar ter alguma coisa mais palpável. Você tem 2 grandes partes, você tem direitos que incidem sobre essas partes, direitos diferentes, tá? Aqui no Brasil, a gente se refere a eles como autoral e conexo. Em resumo, um está atrelado à composição, um está atrelado à gravação de fato. Vou dar um exemplo, tá? Então, atrelados à composição, né, que são royalties relacionados à composição, são relacionados à obra, eles se alavancam na obra. Então, a obra é a ideia, né? É aquele intangível, na mais essência, né? Você pensou aquilo, você criou aquilo, você colocou aquilo no papel, você registrou aquela obra, né? Você escreveu uma receita de bolo ali. Você tem a receita, você não fez bolo nenhum, você só tem uma receita dizendo exatamente como é aquele bolo para ser feito, certo?
A partir do momento que o artista vai lá e grava um material, né, entra no estúdio, beleza, você tem uma gravação, você tem um MP3, você tem um disco produzido eventualmente, existe agora uma gravação no mundo. Ele não está mais no âmbito das ideias, ele não está mais no âmbito do intangível, da composição, da obra, né, que a gente fala, e agora existe uma gravação. Você consolidou isso numa forma, você consolidou isso numa gravação. A partir desse momento, existe uma gravação em jogo e, portanto, existem royalties relacionados a essa gravação. Essa seria, né, na nossa analogia, o bolo, de fato. Né? Você produziu um bolo. Então, nesse mesmo exemplo, né, por exemplo, só aqui para ilustrar, o que seria uma música cover? Seria um outro artista pegando a mesma receita e fazendo o bolo na versão dele, né? Não existem dois bolos iguais, cada pessoa vai seguir aquela receita de uma maneira diferente, ingredientes diferentes, enfim. Então, né, o artista que gravou o cover, ele vai ter os direitos sobre essa gravação que ele fez, mas a obra ainda é a original, né? Ainda é a primeira pessoa que fez lá a receita no papel. Beleza? Então, por que isso é importante, né? Nessas todas as transações, a gente tem que se perguntar, beleza, Katy Perry vendeu, né, os direitos aí. Então, é muito comum, né, popularmente a gente falar, ela vendeu os direitos autorais. Só que a pergunta, né, para quem ali já está acostumado a essa separação é, será que são direitos autorais mesmo? E quando eu falo autoral está para composição, está para a obra, né? Ou será que foram outros direitos? Porque direito autoral não é um termo guarda-chuva para esses direitos, né? Ele já é um termo de um tipo de direito específico. Então, né, você vai ver que toda hora que eu for me referir aqui a esses direitos, eu vou falar direitos, ponto. Ou vou falar direitos musicais, né? Ou direitos atrelados, enfim. Então, a primeira pergunta é, né, entender quem são esses players envolvidos, entender, no caso, né, tem muito artista grande, cada deal desses com certeza tem peculiaridades, dificilmente eles vão ser do mesmo caráter de venda de direitos, né? Então tem que entender, esse artista ele está vendendo a share dele, a parte dele referente à composição, ele está vendendo a parte dele referente à gravação, porque afinal ele participa da gravação, né? Ele cantou, ou ele tocou algum instrumento, então ele vai normalmente ter uma parte ali. Então a primeira parte é isso, né? A gente mapeia e entende quais são os players envolvidos, qual o tipo de direito que está sendo vendido e né, como é que estão, portanto, os outros tipos de direito. Né? No caso específico da Katy Perry, né, aconteceu a venda dela desses primeiros 5 álbuns, igual você falou, para uma empresa que é focada nesse tipo de aquisição, né, focada nessa compra de direitos de royalties musicais, né, então ela compra ali catálogos, ela né, focada em comprar e gerenciar esses direitos de música, e ela vendeu os direitos de composição dela e de gravação, né, enquanto intérprete. Então, intérprete é uma das categorias ali dentro do royalty de gravação, né, que é como ela assinou essa gravação. Então, né, no caso dela, nesse exemplo dela, foram esses dois tipos, né? Só que, por exemplo, também não foi uma venda total, né? No exemplo dela também, a Universal, né, que é a major dela, a holding da Capitol Records, que é a gravadora que assina, continua sendo dona dessas masters, de parte dessas masters. Quando eu digo masters, é gravação, tá? Então, né, no exemplo dela, foi uma venda dela, da parte dela, é quase como se ela tivesse, né, ações e ela quis vender os papéis que ela tem, mas tem outras pessoas que também são donas do mesmo papel que ela e que não estão envolvidas na transação, certo? Sim, e quando se trata do vendedor e do comprador, essas quantias exorbitantes, qual é a vantagem para quem vende e qual é a vantagem para quem compra? Afinal, existe várias dessas separações de direito na composição da música, na gravação da música. Quando a gente fala de quem compra, por exemplo, está atrelado a isso o uso em trilha sonora, talvez em algum comercial? Como que funciona mais ou menos esse processo? Legal. Então, acho que uma coisa bem importante para a gente contextualizar, né, aqui a nível Brasil, a gente está acostumado e a prática aqui ela é levemente diferente do que é o mercado americano, né? Então o mercado americano ele é regido por copyright. Copyright ele é
muito mais simplista e direto do que se trata de direitos né, envolvidos aí com uma gravação, com uma obra. Então, né, aqui colocando de novo, de forma até reducionista, só para ficar simples a comunicação, se você é dono daquele copyright, você é dono daquilo. E é isso. Então, você não tem, né, diferente do Brasil, existe uma figura do autor, que é uma figura, né, que não tem como ser desassociada daquilo, daquela gravação, daquela composição. Então é quase como, né, se a gente levasse muito em conta aqui, é uma herança do direito autoral francês, da escola de direito autoral francês, de que a figura do autor ela é desassociável da criação, quase como se fosse um criador, e o criador jamais vai deixar de ser o criador, né, jamais vai ter de deixar criado aquilo, por mais que ele venda os direitos de exploração comercial. Nos Estados Unidos, né, esse porém ele não existe, ele é muito mais simples, ele é muito mais direto ao ponto. Se você detém os direitos, né, o copyright daquilo, é como se você fosse o autor, né, até o criador original. O criador ele nada mais tem do que o copyright original. Ele imprimiu aquela cédula, imprimiu o dinheiro, ele é dono daquilo, então ele é o dono do copyright primário. Simplesmente o que aconteceu foi ele vender, né? Foi ele vender. Então, falando ali você tinha perguntado das implicações, né, dessa venda, de qual que é o não, Qual que é a vantagem de quem compra e qual a vantagem de quem vende, né? Isso, vantagem de quem compra. Eu diria, Eduardo, que uma empresa, né, como a Litmus, que comprou isso, ela já tem, cara, anos de experiência nesse tipo de gerenciamento de catálogo. E como qualquer ativo financeiro, foi um ativo, né, aqui tratando a música como um ativo, então você tem um ativo, você tem uma coisa que te gera receita, te gera algum rendimento ao longo do tempo. Então, né, aqui a gente consegue assumir que ela viu valor nisso e, portanto, que a aquisição desse catálogo ia significar, apesar do valor alto, algo que ia trazer mais valor do que isso ao longo do tempo. Afinal, né, é uma empresa focada nisso e qualquer ativo, a conta tem que fechar no final, ou pelo menos a proposta, né, é a premissa de qualquer investimento que se faça. Então, né, pensando em longo prazo como um ativo, é algo que para o comprador faz sentido lá na frente ser dona desse catálogo, porque tem todo isso que a gente chama, né, de cauda longa dessa geração de royalties, né? Katy Perry não vai deixar de ser ouvida tão recentemente, né? Tão rápido. Bruce Springsteen não vai deixar de ser ouvido, né? Então, são artistas que já têm uma inércia de mercado muito grande. Então, né, aqui extrapolando até a lógica, né, o que significa uma aquisição desse tipo de catálogo. Você está comprando um catálogo que vai continuar rendendo coisas ao longo do tempo. Então, como, por exemplo, você compra um apartamento, você vai colocar ele para alugar, enquanto ele estiver lá sendo alugado, ele vai gerando coisas, certo? A música é mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu aqui compro, vamos dizer, os royalties musicais relacionados a um artista que explodiu agora, e ele teve, sei lá, 500 mil visualizações, 5 milhões de visualizações, 50 milhões de visualizações nesse lançamento. E ele não lança mais nada, né? E vai lá e a gente compra por 225 milhões de dólares esses direitos, né? E aí eu vou receber tudo aqui por, enfim, anos, décadas referente a isso. É uma aquisição que vai fechar a conta? Eu não sei, porque se esse artista não lançar mais nenhum material, né, cair em desuso, ou, enfim, não tá mais com relevância, esse não vai ser um catálogo que vai se pagar do ponto de vista de investimento, claro. Então, acho que isso é com certeza uma das maiores preocupações que está ali em cima da mesa. Para o lado do vendedor, a gente pode tentar inferir duas coisas, né? Tem o interesse financeiro, claro, então é uma bolada, né? Acho que a gente pode concordar que é um montante muito significativo. Isso, como era direito dela, isso vai para ela, né? Ela que assinava aquelas partes, então essa venda, isso vai ser direcionado para ela, né?
a não ser que tenha, lógico, algum subcontrato que a gente não tem acesso, né, algum porém contratual que tenha outras implicações, aí a gente não tem como dizer, mas a princípio, né, isso é destinado a ela. E acho que aí tem outras questões que podem envolver manifestações de artistas, tipo, ou de interesse dele em continuar tendo isso, né, interesse de continuar, questionamentos de longevidade de carreira que ele pode ter ou não ter, ou até no contrário, né, independência disso, a pessoa pode vender isso no âmbito de querer ficar independente no sentido de não me preocupar mais com isso. Tem outros artistas que fazem manifestações contrárias, né, do eu quero independente, então eu não quero depender de ninguém, mais ou menos o que aconteceu com com as movimentações da Taylor Swift, que queria comprar o catálogo dela de volta, né? Enfim, no caso dela, um cenário levemente diferente, mas ela fazendo todas essas regravações que ela tá fazendo, ela querendo a independência de ter posse tanto de composição quanto de gravação, por isso que ela tá fazendo outras gravações para ela, então, passar a ser dona daqueles royalties de gravação que eu mencionei, que ela não era da anterior, por isso que existiu todo o case dela fazer, né, o relançamento de todo o catálogo dela. Sim, você falou que esses investimentos são realmente uma bolada, a gente fala muito dinheiro. Vou pedir para a Paty abrir a minha tela, que você tocou num assunto que eu queria tocar agora também. Ó, aqui do ladinho da tela a gente vê o Red Taylor's Version, aqui compondo o meu cenário, que é o quarto álbum de estúdio da Taylor, que ela regravou recentemente para ter o direito sobre a sua arte. E essa é uma problemática que teve, se desenvolveu e toda essa história. Mas teve também esse caso da Katy Perry que ela escolheu vender. Quando um artista escolhe vender o seu catálogo, ele está abrindo mão sobre o controle dessa arte, né? Por exemplo, no uso de uma trilha sonora de algum filme, como eu citei antes, ou de algum comercial, quando o artista ele vende isso, fica no controle da empresa que fez essa bolada para comprar todo esse catálogo. Como que ela ganha dinheiro em cima disso para o nosso público que talvez não acompanhe tanta música, entender? Respondendo só um passo atrás, tá? Guarda aí essa pergunta, eu já entro nela, que você precisa entender se o artista e o material dele está sendo regido por copyright ou pelo tipo de direito autoral que costuma ser praticado na maioria dos países, que é o que a gente tem aqui, que é o da Escola Francesa de Direito Autoral. Naquilo que eu mencionei de do compositor, né, do autor, ele não ser desassociável da criação dele, da obra, aqui no Brasil ainda, por exemplo, apesar de um artista, um autor vender os direitos autorais, ele ainda é passível de autorização do material, né? Então aqui existe um porém. Eu vendi a exploração comercial, eu vendi, né, os direitos do material, mas eu ainda sou o autor. Então eu ainda preciso autorizar as pessoas a usarem essa obra, né? Coisa que nos Estados Unidos não acontece, porque o copyright é você vendeu, você não detém mais poder sobre aquela obra, então a pessoa que é a dona pode fazer o que quiser, certo? Mais ou menos assim, falando também de maneira simplista aqui, né? Então, no caso de lá, sim, eu entendo, no meu entendimento, a empresa ela vai ter essa independência de não precisar consultar essa figura, a figura primária da autoria, né? Só que, de novo, ela não é a única pessoa na pool de divisão de royalties, então, de novo, tem que pensar contratualmente se a deal dela, se a circunstância especial dela permite que outras, ou a empresa que comprou os direitos, ou, enfim, para quem ela sublicenciar ou algo do tipo, pode usar esse material de forma independente, ou se isso precisa ser consultado, ainda precisa passar por alguma curadoria da gravadora ou de quem ainda detém parte desses royalties. Sim, sim. E quando a gente fala muito desses artistas internacionais, artistas grandes, uma bolada de dinheiro. Mas você falou um pouco mais cedo de um artista que tem, de repente, um lançamento de sucesso. Quando a gente fala de artistas, talvez artistas com alcance mais nacional, não com alcance mundial, por exemplo, o catálogo da Katy Perry, apesar de muito recente, é considerado um clássico. Quando forem fazer filmes de época, no futuro, retratando a década de 2010,
vão querer utilizar músicas da Katy Perry para representar a época. Mesma coisa com o Justin Bieber nos anos 80 com o Bruce Springsteen, ou basicamente a era moderna da música com Bob Dylan. Qual é a vantagem de, por exemplo, um artista nacional ou um artista menor tentar aderir à prática? Vale a pena? É uma coisa legal? A princípio, todos os artistas, né, ou compositores, se a gente estiver falando de venda de obra, não existe uma restrição, não existe tamanho, né, te bloqueando ou te impedindo. Você vai ter, lógico, dificuldades comerciais. Então, se eu sou um artista que eu tenho 100 ouvintes mensais no Spotify, 50 ouvintes mensais, eu não sei se isso vai ser o suficiente para despertar o interesse de uma empresa comprar esses royalties, certo? Então, tratando de novo, né, como um ativo financeiro, você tem que ter um ativo que vai ser apelativo do ponto de vista de rendimento para você vender para uma empresa que trabalha só com isso, por exemplo. Uma empresa que procura nomes despontando, que procura nomes que estão ali crescendo e que, né, portanto, vai ter interesse em adquirir esse catálogo, né? Mas quanto à restrição ou permissão, teoricamente qualquer artista ou autor pode fazer isso, está livre para fazer isso. Não é uma prática nova, né? Igual você falou, a gente já tem casos aí né, bastante estabelecidos em que isso aconteceu no passado. Eu diria que é mais sobre o seu momento de carreira, se o seu material e sua presença, né, permitem isso, se seu material é apelativo nesse sentido. E né, acho que isso vai ditar acima de tudo, Eduardo. Sim, sim. A gente sempre lembra de pequenos casos, por exemplo, em 2019, um dos maiores hits daquele ano foi On Town Road, do Lil Nas X, com o Billy Ray Cyrus. A composição dessa música começou com o próprio rapper, o Lil Nas X, comprando uma base melódica em um site por uma quantia ínfima e no final ele fez milhões, milhões, bilhões de dólares com aquela música. É tudo também, além de uma questão artística, musical, é também uma questão comercial acima de tudo. E por isso também que eu vou caminhar para o encerramento dessa nossa conversa aqui, que está muito legal, com uma última pergunta que é o seguinte: você acha que essa prática, por exemplo, esse ano já tivemos duas grandes notícias de venda de catálogo com o Justin Bieber e com a Katy Perry, e vários outros artistas já fizeram isso, além dos que eu já citei nesse vídeo, por exemplo, o Sting, do The Police, também vendeu o catálogo dele em determinada época. Você acha que isso pode se tornar uma tendência no mercado fonográfico? Você acha que a gente pode ver outros grandes nomes aderindo a essa prática? Olha, eu acho que é seguro afirmar que quanto mais tempo passa, mais material musical foi criado no mundo, né? Então, a gente vai continuar tendo mais transações porque tem todos esses catálogos legados que ainda não foram vendidos e que quanto mais tempo passa, mais a gente tem músicas que vão ali sempre ser ouvidas e que aí desperta esse tipo de interesse de cauda longa, de material longevo, né? Muitos já estão provados, eu acho que é seguro afirmar que já estão provados isso, mas ou não estão à venda, ou o artista ou o autor não tem interesse disso. Então, sim, por esse aspecto, eu acho que a gente pode aguardar algumas transações, porque é só natural que aconteça, né? Essas transações quanto mais tempo passa. Eu sinto que o mercado ele tem tá com uma tendência de tratar mesmo a música como um ativo financeiro mais do que antes, tá? Inclusive em nem tão alto escalão, entre aspas, né? Então, não em catálogos tão valiosos assim como o da Katy Perry, mas a gente consegue ver empreitadas de negociação de catálogo musical ou de ativos de royalties musicais sendo negociados de forma mais, eu não diria mais acessível, mas envolvendo materiais de artistas que não são nomes tão colossais na indústria, né? Então, acho que é uma movimentação que vem crescendo aí e que a gente tá vendo música entrando como um ativo em mais lugares do que anteriormente a gente tinha. Tá certo, Vitor. Muito obrigado por ter participado nesse papo aqui com a gente. Papo sobre música, sempre muito legal falar sobre isso, nesse quesito comercial, principalmente. Obrigado. Conto com você numa próxima vez aqui no My News Cultura. Super obrigado, Eduardo. Obrigado, gente.
Um abraço, pessoal que tá ouvindo. Tchau, tchau. Antes de encerrar, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal do Manius Cultura para não perder nenhum conteúdo. Semanalmente para você, conteúdo sobre música, cinema, variedades, entretenimento, cultura, tudo o que há de bom. Só vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no Manius Cultura. É um projeto que a gente está começando, está ganhando cada vez mais visibilidade, mais inscritos e a gente está construindo essa família linda junto com vocês. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de Katy Perry, gosta de Justin Bieber, se interessa por esse assunto de música. E eu vejo vocês numa próxima. Até mais!